sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give. Bem, pessoal, binômio de Newton. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, não tem nada de muito novo em relação ao que a gente já fez, mas agora a relação de binômio de Newton ela serve para a gente olhar um elemento específico, por exemplo, do nosso desenvolvimento lá, né? Quando a gente faz, por exemplo, A mais B elevado na 5, A mais B elevado na 6, né? Mas a gente não quer todo o desenvolvimento, a gente não quer fazer toda aquela história de pegar os coeficientes, né? Se for A mais B na 5, né? 1 vezes A na 5 vezes B na 0, mais 5 vezes A na 4, B na 1 e vai indo, para a gente não montar todos eles, né? Essa relação do binômio de Newton serve para a gente olhar um termo específico, né? Dessa relação. Por quê, gente? Normalmente ela é utilizada quando a gente tem uma potência maior, né? Por exemplo, sei lá, A mais B elevado na 20, né? Eu não vou abrir aqueles 21 termos, né? Ou A mais B elevado na 100, eu não vou abrir 101 termos, né? Mas aí a pergunta é um elemento específico desse desenvolvimento aí. Mas a lógica, ela está toda dentro da lógica de um processo que a gente já vem fazendo, tá? Em si tem uma fórmula, a fórmula é aquela ali, né? T na P mais 1, né? T na P mais 1 é igual a combinação de NP vezes o primeiro termo elevado na N menos P e o segundo termo elevado na P, né? Tem até uma musiquinha para isso, quem quiser decorar, né? Que é o seguinte: deu um tapa num, entrou um primeiro termo, saiu um segundo termo do binômio, vai N e P, N menos P e P. Essa é a magia de aprender. Viu só que beleza? Que loucura, eu passando vergonha aqui. Então essa relação basicamente é a que a gente precisa para determinar um cara específico do desenvolvimento, né? Se a gente pegar um exemplo aí, por exemplo ali, 2x menos 1 elevado na 10, como que a gente faz para determinar o quarto termo, por exemplo, né? Se a gente for fazer pela lógica, né, gente, são três coisas que a gente está pensando sempre, né? São sempre três coisas que a gente pensa. O coeficiente, né? O coeficiente, que é o númerozinho que vai na frente, a potência do primeiro termo e a potência do segundo termo, né? Então, se eu tenho lá 2x menos 1 elevado na 10, né, o que acontece? Eu quero o quarto termo, né? Quero o quarto termo. Qual que seria o coeficiente, né? Nós estamos elevado na 10, seria aquela linha lá do 10, 0. 10, 0 seria o primeiro termo, né? A combinação de 10 escolher 0 seria o primeiro. 10, 1, 10, 2, 10, 3, né? A combinação seria de 10 escolher 3, né? O coeficiente na frente. A gente precisa calcular isso, né? 10 escolher 3. Mas essa seria a relação, né? Por isso que tem naquela fórmula ali, né? O T na P mais 1, né? Na verdade, você não precisa decorar esse T na P mais 1 que vai N e P, né? É só para saber que o Pzinho, que é quantos eu estou escolhendo de baixo ali, ele é sempre um a menos do termo que eu quero, né? Por exemplo, no 10º termo, o P vai ser 9, né? No 5º termo, o P vai ser 4. No 2º termo, o P vai ser 1. Né? É sempre um a menos, por quê, gente? Porque a fila começa no 0, né? O primeiro elemento ali, nesse caso, por exemplo, seria 10 escolher 0, né? 10, 0. Então, o segundo termo seria 10 escolher 1, né? Terceiro termo, 10 escolher 2. É sempre um a menos, né? Então, se você já sabe isso, já poupa bastante tempo, mas é por isso que tem na fórmula que ele tem na P mais 1, né? E aí a gente já tem lá, por exemplo, 10 escolher 3. Qual que seria a potência do primeiro termo, gente? O primeiro termo ali é 2x, né? Antes era A e B, né? Agora eles vão mudar. Agora é 2x. Então, 2x é o primeiro termo, né? Esse primeiro termo, se eu fosse fazer o desenvolvimento,
No primeiro termo do desenvolvimento ele ia ser elevado na potência máxima, que era 10. Depois ele ia diminuir, no segundo termo ele seria potência 9, no terceiro potência 8 e no quarto potência 7. Então a gente poderia montar lá o 2x elevado na 7, né? Que é, na verdade, o 10 menos o 3, né? O n menos o p, por isso que tem lá na fórmula, né? O primeiro termo elevado na n menos p, né? Que na verdade é isso, pela lógica, se a gente fosse fazer, no desenvolvimento, primeiro a gente ia elevar na 10, depois na 9, depois na 8, depois na 7, né? Então o 2x fica elevado na 7. E o segundo termo, que no caso é menos 1, ele vai ser ao contrário, né? Ele vai ser elevado, começaria no 0, depois na 1, depois na 2, depois na 3, que é o mesmo valor do P ali, né? Por isso que tem lá na fórmula o segundo termo elevado na P. Então, basicamente já está montado, eu posso fazer isso sem fórmula, né? Mas, ou nesses exercícios fáceis, né? Mas tem alguns mais complicadinhos que a gente vai precisar da fórmula, tá, gente? Então tem que decorar aquela fórmula de qualquer maneira. Então seria isso, a combinação de 10 escolher 3, né? Primeiro termo 2x elevado na 7, que é o 10 menos 3, e o segundo termo, que é o menos 1, elevado na 3. Né? Vamos ver como é que isso fica aí na mãozinha, que fica mais simplesinho, né? Valeu? Então vamos lá, né, gente? Qual é o quarto termo no desenvolvimento de 2x menos 1 elevado na 10, né? Pela formulazinha ali, o T4 é a mesma coisa que o T3 mais 1, né? Mas isso se você já sabe que é sempre 1 a menos, não precisa escrever, né? Aí NP, então seria 10 escolher 3, vai ser a mesma coisa que o primeiro termo, no caso 2x, na N menos P, né? No 10 menos 3. E o segundo termo, que é menos 1, elevado no P, que é 3. É uma questão só de calcular. 10 escolher 3 é 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 2x elevado na 7, e vezes o menos 1 na 3, que é menos 1. Então aqui dá para simplificar, né? Aqui dá 3, aqui dá 4, isso aqui vai dar 120, vezes 2 na 7 é 128. X na 7, vezes o menos 1. Então vai dar um valor aí, 120 vezes 128, vai dar menos 15.360. X na 7, esse aí é o quarto termo do desenvolvimento. Né? Próximo exemplo, qual que é o penúltimo termo do desenvolvimento de x mais 1 elevado na 30? Cuidado, né, pessoal? Penúltimo, o número de termos é sempre um a mais do expoente, né? Quando a gente leva ao quadrado tem 3 termos, né? Aquele com 1, com 2 e com 1 de novo. Quando a gente leva ao cubo tem 4 termos, né? 1, 3, 3, 1. Então, quando a gente leva na 30, a gente tem 31 termos. E a pergunta é o penúltimo. Então, é o termo 30, que é a mesma coisa que o 29 mais 1 ali, se quiser usar pela fórmula, para saber que é o P. Então, de 30 eu estou escolhendo 29 vezes o primeiro termo na 30 menos 29 vezes o segundo termo na 29. Gente, 30 escolher 29 é a mesma coisa que, isso aqui é a mesma coisa que de 30 escolher 1, pelo complementar. E aí, 30 escolher 1 é fácil, né, gente? É 30 vezes x na 1 vezes 1. Então, tá aí resolvido, né? 30x é o penúltimo termo ali da sequência. 3. Qual é o termo central no desenvolvimento de 3x mais 1 elevado na 6? Se é elevado na 6, gente, eu tenho 7 termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o termo central, então, é o que está bem no meio. Nesse caso aqui é o quarto termo, né? Que é o termo central. Então, é esse que a gente está pedindo. Então, o T4 é a mesma coisa que o T3 mais 1, se quiser fazer pela fórmula lá. E aí, NP, então, de 6 eu estou escolhendo 3.
o primeiro termo elevado na 6 menos 3, né? Na 6 menos 3, e o segundo termo elevado na 3, é uma questão agora de calcular. Esse aqui é 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 3x ao cubo vezes 1. Aqui dá para cortar, né? E aí vai sobrar 20 vezes 3 ao cubo é 27. Né? X ao cubo vezes 1, que não precisa ficar ali, vai dar 20 vezes 27 dá 540. X ao cubo está aí o termo central, sem a gente precisar desenvolver todos. Quarto, e agora as questões começam a ficar mais difíceis, tá, gente? Porque antes a gente sempre sabia o P, né? E agora a gente vai precisar calcular esse P, né? Porque a pergunta é qual é o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 1 sobre x elevado na 8, né? E no momento que a gente tem o P, a gente consegue resolver, só que aqui a gente não tem, né? A gente não sabe qual termo que é, por exemplo, não é o último, também não é o primeiro, né? Mas o termo independente de x é o que não tem x, né? Ou então elevado a x na zero, né? Então o que acontece? A gente primeiro vai calcular esse P, então a gente usa lá o N, que é 8PAP, é o primeiro termo, que é x elevado na 8 menos P, vezes o segundo termo, que é 1 sobre x elevado na P. E isso aqui vai dar uma resposta, né? Isso aqui vai dar um número qualquer multiplicado por x na zero, ou seja, um termo independente, né? Então, na verdade, esse número é o que é a pergunta, né? A gente precisa saber qual que é esse número aí, né? Mas para calcular esse número, a gente precisa calcular o P antes. Então, a gente vai desconsiderar tudo que for número daqui e vai ficar só com a base, para saber qual que é a base P que vai ter como resposta lá x elevado na zero. Então, aqui, a gente vai, o que for número, por enquanto não interessa, depois a gente substitui. Então, vai ficar assim com x na 8 menos P, vezes 1 sobre x na P, a gente só vai ficar com a base, né? 1 sobre x na P é a mesma coisa que x na menos P, né? Inverte a fração, troca o sinal do expoente. E isso eu quero que dê alguma coisa x na zero. Beleza, né? Então aqui multiplicação de mesma base, né? 8 menos P tem que dar x na zero. Igualei as bases igual aos expoentes, né? O 8 menos 2P tem que ser 0. 4 tem que ser o valor do P aí, né? Então, agora eu consegui calcular o P. Agora eu vou voltar aqui e calcular tudo, né? Então, eu vou ter assim, a combinação de 8, escolher 4, o primeiro termo na 8 menos 4, vezes o segundo termo na 4, porque eu consegui calcular o P ali. Agora, uma questão de cálculo, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes x na quarta, vezes 1 sobre x elevado na quarta, 1 na quarta é 1, né? E o x na quarta. Tá vendo que aqui cancelou, né? E acabou dando o x na zero, né? Então aqui eu também posso cancelar o 4 e 2 com 8. E aqui o 3 vai dar 2, vai dar 35, 70. Então, 70 aí é o termo independente, né? O que não tem x, ou que vai ser multiplicado por x elevado na zero. Tá aí, esse é um bloco aí de questões um pouco mais elaborado, né? E esse pode ser o termo independente, mas também pode ser qualquer valor, né? Por exemplo, qual que é o termo de x na 4 desse desenvolvimento ali? Então a gente também não tem o P, né? Vai ficar assim, 5, escolher P, o primeiro termo que é x ao quadrado elevado na 5 menos P, e o segundo termo que é menos 2 sobre x elevado na P. Isso aqui eu quero que dê alguma coisa, que é a pergunta, vezes x na quarta agora, não um termo independente, mas eu quero saber qual é o x na quarta. Então a gente desconsidera tudo que for número e fica só com as potências, né? X ao quadrado elevado na 5 menos P vai dar 5 na 10 menos 2P. Vezes, esse menos 2 e o 2 não interessa, tá? Eu só vou inverter a base ali, passar o x para cima, vai ficar x na menos P. Igual a x na quarta, né? E aí já está multiplicação de mesma base, lá vai ficar x na 10 menos 2p menos p igual a x na quarta, igualou, né, a base igual aos expoentes. Então, o 10 menos 3p tem que ser 4,
6 tem que ser o 3p e 2 é o valor do p. Então, consegui calcular o p. Depois que eu consigo calcular o p, eu consigo fazer a conta toda. E aí a gente substituiu aqui o p. Vai dar 5, 2, x ao quadrado elevado na 5 menos 2, vezes menos 2 na x elevado na 2. 5 escolher 2 é 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. Aqui vai ficar x ao quadrado elevado ao cubo é x na sexta. E aqui vai dar 4 dividido por x ao quadrado. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar lá o nosso x na quarta, que era a pergunta. E aqui fica o número, né? Que dá para simplificar. Vai dar 2, 10 vezes 4, 40. Então, 40x na quarta é o termo que tem o x na quarta nesse desenvolvimento. Qual o termo independente de x no desenvolvimento de x ao cubo mais 1 sobre x na 10? Então, de novo, a gente não tem o p lá. Então, 10p vezes o primeiro termo na 10 menos p vezes o segundo termo na p. A gente quer que dê alguma coisa vezes x na 0, porque é o termo independente. Esquece todos os números, ali vai dar x na 30 menos 3p, né? Faz a distribuição lá, vezes x na menos p igual a x na 0. Então, vai ficar x na 30 menos 3p menos p igual a x na 0. Iguala lá, 30 menos 4p igual a 0, 30 igual a 4p, olha só o que vai dar. Vai dar 30 dividido por 4 igual a p. Isso não pode, né? Porque isso é 15 meios, e não pode dar um número quebrado, porque eu não posso de 10 pessoas escolher 7,5. Então, não existe esse valor de p, é absurdo. Isso não vale, ou seja, resposta, não existe termo independente. Então, sempre quando der um valor, uma fração não exata, ou der um número negativo, é porque não existe esse termo nesse desenvolvimento. Se alguém tiver paciência e desenvolver tudo isso aqui, vocês vão ver que não vai ter nenhum que vai ser x elevado na 0. Beleza, gente? Valeu, aquele abraço!